Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 20 de abril. O Ibovespa apresentou aqui uma queda de 0,32%, praticamente uma estabilidade. Segue se sustentando acima da região dos 85 mil pontos, inclusive acima do nível que eu já tinha mencionado em outras análises nessa semana, na faixa ali de 85.365. Então, por enquanto, é positivo isso que está acontecendo em relação ao Ibovespa. 2 dias de forte alta e 2 dias basicamente de correção em relação a esses dois últimos pregões. Então, o que vai ser importante para a próxima semana? Para justamente sair aqui dessa lateralização que a gente pode perceber melhor no gráfico semanal, semana terminando aqui com alta de 1,44%, mas foi uma semana que veio para baixo da mínima da semana anterior e conseguiu superar a máxima, ou seja, terminou a semana de forma positiva. Então é o que eu estou mencionando aqui no gráfico diário, sustentação em cima de uma zona de resistência que vinha sendo respeitada e agora ela está sendo usada como suporte, mas precisa confirmar isso aqui para cima no início da próxima semana, ou seja, vai ser a primeira sinalização relevante seria a superação da máxima do pregão de hoje, 85.823, e ainda mais importante, o rompimento da máxima aqui, que é um princípio de topo, que é basicamente a máxima dessa semana, 86.149 pontos. Então, Ibovespa, aí, o principal desafio seria esse, e o ponto que traz o Ibovespa para um cenário ainda da manutenção de indefinição do Ibov é voltar para baixo da mínima do pregão de hoje, ou seja, voltar para baixo dos 85 mil pontos, arredondando. Eu já havia mencionado isso, se voltar para baixo dos 85 mil pontos, não seria interessante voltar para baixo, no sentido de manter uma perspectiva mais favorável para cima. Se voltar, fica com um cenário ainda de indefinição no curto prazo para o índice. Seguindo aqui para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube. Aproveite também para se inscrever aqui no canal, basta clicar aqui no canto inferior direito do seu vídeo e se inscrever facilmente aí no canal para que você possa receber as notificações de novas análises, novos vídeos de aprendizado. Aproveite também para receber aqui as recomendações do seu celular ou desktop, clicando nesse card que está aparecendo para você. De forma simples, siga os procedimentos e receba aí gratuitamente durante um determinado período essas recomendações. Futuros então, mini índice, gráfico aqui diário, observando que no gráfico, no mini índice, a gente comparar com o Ibov, Ibov deixou aqui um corpo um pouco maior e no mini índice vai ficando uma sombra maior e um corpo menor. Ou seja, se a gente jogar para o gráfico de 60 minutos, vai trazendo aqui esse movimento de subida. Se romper essa máxima aqui, ou ainda neste pregão, que está na última hora de pregão, ou no próximo pregão, rompendo aqui 86.410, fica mais favorável para buscar a operação na ponta compradora. Hoje abriu o pregão de maneira mais forte para baixo, ou seja, trazendo a chance de ter um movimento para baixo. Olhando para o gráfico de 5 minutos, recomendei venda aqui no gráfico de 5 minutos, a venda foi executada aqui nesse ponto, ou seja, quando perdesse a mínima deste candle aqui, essa venda foi executada, veio aqui para baixo, mas reverteu completamente para cima logo no candle seguinte. Então, eu já tinha, quando fez a entrada na posição vendida, ele veio aqui em cima e gerou um movimento para baixo. Isso num gráfico, por exemplo, de 1 ou 2 minutos, era a máxima de um topo. Eu reposicionei o stop aqui para esse nível e ele foi acionado aqui nesse ponto. Então essa operação trouxe aqui uma perda de 0,14%, proporcionando uma redução de 0,17% do capital total. Na sequência, falando aqui em termos de mantendo a questão do cenário, nesse momento o cenário ficaria um pouco mais para a ponta compradora, principalmente se abrir subindo aqui e gerar um rompimento aqui dessa região, vindo para cima dessa região de 86.410 a 86.475. Então, região de resistência para o índice, em conjunto com esse topo aqui anterior na casa de 86.595, são as principais resistências. Por outro lado, tenta que subir e gera um movimento mais forte para baixo, perdendo essa região aqui de 85.990, ficaria mais para se buscar a operação na ponta vendedora de day trade a favor de um movimento de baixa do G60, usando logicamente as entradas num gráfico de menor periodicidade, 10, 5 ou 15 minutos. Dólar no pregão de hoje, candle aqui de alta, nesse momento apresentando uma alta de 0,63%. Se olharmos aqui para o gráfico de 60 minutos, já projetando o próximo pregão, o que a gente teve no dólar foi a formação de um pivô de alta, então a gente teve aqui esse pivô de alta
no gráfico de 60 minutos, rompendo aqui esse topo anterior, e agora deu uma lateralizada aqui nessa região. Então vai ser importante para o dólar, para se buscar a operação na ponta compradora, que ocorra um rompimento aqui para cima, gerar aqui movimento acima desse nível aqui, ou seja, confirmando um novo pivô de alta, e seria algo interessante superar aqui a região dos 3.415, rompendo aqui também os 3.420, enfim, zona de resistência para o dólar aqui nesse nível. Topo nessa região, gerar sinal para baixo no G60, reforça um cenário mais para se buscar a operação na ponta vendedora, e aqui para cima na ponta compradora, em cima aí do dólar. Então seria algo interessante para sair dessa indefinição, que vai ser mais vista essa indefinição num gráfico de menor periodicidade, 15 minutos por exemplo, vai ver uma certa indefinição, que é uma correção desse movimento aqui de subida. Então para confirmar isso como uma correção, precisa romper toda essa região aqui para apoiar ainda de forma mais positiva a operação na ponta compradora, a favor inclusive de um movimento de alta no gráfico diário. É importante ressaltar que nesse momento há uma indefinição aqui também no dólar, que na realidade vai sendo uma correção desse forte movimento de subida, vai apresentando aqui uma correção no formato aqui até de uma flâmula. Isso aqui seria o máximo dessa flâmula, se romper tudo aqui para cima, expectativa maior para cima aí em cima do dólar. Olhando agora para PE-TR4, no pregão de hoje, alta de 0,72%, ativo trabalhando em cima de um patamar de resistência nesse momento, voltou aqui, perdeu o mínimo do pregão anterior, mas respeitou essa região de topo anterior e conseguiu fechar aqui o pregão em alta, semana também apresentando alta de 5,47%, ativo confirmando o movimento de subida no gráfico semanal, cenário mais favorável para se trabalhar na ponta compradora em cima de PE-TR4, movimentos de correção, seja pelo G60, mas principalmente pelo gráfico diário, tende a trazer oportunidades mais interessantes na ponta compradora com a melhor relação risco-ganho em cima de Petro. Para quem trabalha em rompimento, uma das alternativas é o rompimento aqui toda essa região de topo anterior. Vale 3, pregão de hoje, queda de 0,43%, mas na semana alta de 5,89% e terminou a semana fechando acima da máxima do topo anterior do gráfico semanal, ou seja, o cenário da Vale apontando aí para cima, um movimento mais esticado para cima nesse momento, para se buscar a operação na ponta compradora, teria que buscar um pouco mais via G60 no decorrer da próxima semana, e pelo gráfico diário uma correção maior ali de pelo menos mais uns 2 pregões aqui para baixo, seria algo interessante para se buscar compra aí de swing trade na Vale 3 na próxima semana. O principal nível de suporte nesse momento aqui, o topo anterior em 47,15, abaixo disso começa o gap na faixa de 46,85, se estendendo até R$ 46,00, número redondo. CSNA3 demorou até para sair do leilão no pregão de hoje, bastante, quase em uma hora de leilão. O ativo saiu desse leilão na faixa dos 9,27, veio aqui em cima, próximo, no patamar que já tinha batido no objetivo original da operação, o objetivo inicial da operação, que era 9,43, mas lembrando, eu tinha reposicionado o objetivo para R$ 9,55, logo abaixo ali de uma região de fundo anterior, de um gap, enfim, a expectativa de poder pegar um movimento um pouco maior na ação, mas depois da abertura do pregão, eu reposicionei, na realidade antes da abertura do pregão, já reposicionei o stop dessa operação para baixo da mínima do pregão de hoje, ou seja, se perdesse os 9,22, lembrando, stop de proteção, ou seja, essa operação então foi encerrada quando perdeu os 9,22, foi encerrada com um lucro de 1,77%, e isso representou um crescimento de 0,27% no capital total. Segue sendo um ativo, apesar da queda de hoje de 1,94%, a avaliar, dependendo da recuperação que ela proporcionar num gráfico de menor periodicidade, gráfico intraday em cima desse patamar de antiga resistência, e ganhar força aqui para cima, seria uma das alternativas de buscar a entrada na ponta compradora no decorrer da próxima semana. Eu cheguei a recomendar a venda hoje de CRFB3 Carrefour, se depois apoiado pelo gráfico de 60 minutos, ou seja, depois da primeira hora de pregão, se esse ativo perdesse a mínima dessa primeira hora de pregão, baseado no que o gráfico diário desse papel está dentro de uma tendência de baixa, veio no movimento de subida mais fraco, batendo numa região de fundo anterior. Então, se o ativo gerasse a perda da mínima da primeira hora de pregão, que gerou um sinal de baixa, a gente jogar no gráfico de 60 minutos, colocar até aqui em relação à média, fechamento abaixo ali das médias, perdesse a mínima desse candle, abriria a maior chance de gerar movimento para baixo, e por esse motivo seria acionada a entrada. Mas como o ativo voltou aqui para cima, eu cancelei essa entrada aí em CRFB3, ou seja, ela não foi executada e foi cancelada essa recomendação. Então, partindo aqui para DTEX3, seguimos na ponta compradora, hoje ela veio aqui embaixo,
ganhou força agora para cima. Lembrando, o ativo é uma operação que é a busca de entrada aqui de retomada de toda uma tendência de alta. Terminou a semana com a formação semelhante a de um martelo. Então a superação da máxima dessa semana reforça um pouco mais a chance de voltar a ter uma perspectiva mais favorável para o ativo. Inclusive pelo gráfico, se a gente jogar aqui no gráfico de 60 minutos, ela montaria um pivô de alta mais visível. Se jogar nos 120, fica ainda mais clara essa formação desse pivô de alta, um rompimento de uma zona de resistência aqui anterior. Então vai ser importante ela superar essa região dos 11,19. Então o ativo, seguimos na ponta compradora, mas já com o stop reposicionado aqui abaixo da mínima do pregão de hoje, ou seja, está em 10,83 o stop dessa operação. Depois disso, BBDC4. BBDC4, a gente já tinha mencionado esse papel, já tinha abordado esse papel nessa semana quando fechou esse forte candle de alta, falando até algo semelhante ao que aconteceu com a DTEX 3, que é a entrada da DTEX 3, ou seja, o ativo vindo na tendência de baixo e gerou aqui força fechando acima da média. Então essa foi a entrada em cima de DTEX 3. Só não executei essa mesma entrada em cima de BBDC4, visto que esse movimento teve uma inclinação muito maior para baixo. Então eu aguardei algo maior para se buscar essa compra em cima de BBDC4. Só que ela no pregão de hoje, ela volta a fechar abaixo das médias. Então é uma sinalização negativa, mas de qualquer forma, a gente pode ver pelo gráfico semanal, comparando esse movimento de subida com toda essa movimentação aqui, ou seja, o ativo gerou aqui um movimento de subida com um tempo mais curto, mais força para subir e está demorando bastante para ter a movimentação para baixo, ou seja, fica uma expectativa ainda de retomada aqui para cima. Por esse motivo, se essa ação no decorrer da próxima semana ganhar força novamente aqui para cima, seja superando a máxima de hoje, 34,72, ou mesmo gerando pivô de alta no gráfico diário, superando 34,94, seria das possibilidades de se buscar compra aí em cima de Bradesco a partir aí da próxima semana. Eu recomendei compra agora no final do pregão, mais para o final do pregão, nos últimos 20 minutos de pregão, em cima de MGLU3. O ativo, fazendo a comparação que eu acabei de mencionar em cima de BBDC4, fez um movimento forte para cima e já tem um tempão lateralizando aqui, fazendo uma correção mais no tempo. Então depois desse movimento de baixa mais visível, esse movimento de baixa chegando em um nível de suporte, o ativo conseguiu gerar um candle de força, superando a máxima do pregão anterior, e eu recomendei no final do pregão porque aumentava-se a chance de fechar acima da máxima do pregão anterior, localizado em 96,53. Essa recomendação então foi executada, essa compra foi executada, só mencionando também aqui em relação à média, fechamento acima até da média móvel exponencial 3 períodos, então é um ponto positivo. Então essa compra foi executada, passando aqui os dados dessa entrada, em MGLU3 97,43, observe que ela fechou um pouco abaixo, lembrando, centavos aqui nessa ação, como o ativo vale mais, a questão dos centavos aqui é percentualmente falando, representa menos em cima do ativo. O stop 93,98 abaixo das mínimas aqui desses dois últimos pregões. E o objetivo em R$ 104,33 com um risco de 3,54%, alocando 14% aí do capital total nessa operação. Então a expectativa é que ela consiga fazer algo nesse sentido aqui. Caso ela volte a fechar o pregão, voltar aqui forte para baixo dessa média móvel exponencial de 13 períodos, principalmente se a gente olhar ali para o gráfico de 60 minutos, se ela voltar para baixo aqui dessa região, fechar aqui forte para baixo dessa região e gerar nova mínima numa primeira hora de pregão, posso antecipar a saída dessa posição, mas num primeiro momento minha expectativa seria de segurar o stop aqui nesse ponto, tentando pegar uma melhor relação risco-ganho, ou seja, do papel conseguir romper essa região de resistência mais pesada na faixa dos R$100 e conseguir aí caminhar mais para cima aí dos R$100. Magazine Luiza, que tem um cenário bem favorável num prazo maior. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.